Então, gurizada, como é que vocês estão, gurizada? Tudo certo? Espero que esteja todo mundo bem, de verdade. E, cara, seguinte, ó. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre uma parada que assombra muitos guitarristas por aí. Que o ser humano, velho, ele tem essa tendência a querer fazer parte de grupos, né? De estar inserido em algo, em um movimento que tem um certo rótulo, por assim dizer, e que o represente de alguma maneira, né? Tá, e por que eu tô falando isso, cara? É porque no meio guitarrístico não é diferente, brother. Cara, quando eu tava mais lá pro início dos meus estudos, eu tinha uma certa fixação, saca? Em saber qual era o nível que eu tava como guitarrista, em qual nível que eu me enquadrava. E às vezes eu achava que tava no intermediário, às vezes achava que tava no iniciante, às vezes achava que tava chegando no avançado. Cara, e por que isso? Porque eu queria a todo plano poder dizer em qual nível que eu tava, saca? Queria a todo plano dizer qual nível que eu tava. E assim como alguém que faz jiu-jitsu, saca? Por exemplo, onde tem faixa branca, faixa marrom, faixa preta, saca? Eu queria poder dizer em qual faixa eu tava, tá ligado? E além disso, eu ficava tentando descobrir de tudo que é maneira, quais eram os conhecimentos que eu tinha que dominar para ir para a próxima faixa, ou seja, para o próximo nível como guitarrista. Cara, era simplesmente um inferno mental aquilo lá. E, velho, depois de um certo tempo eu descobri que isso era tipo tentar alcançar o horizonte, tá ligado? Não tem como, por mais que tu tente, tu não vai alcançar o horizonte. Ah, mas por que, Pablo? Cara, primeiramente, a música não é uma ciência exata, tá? Não existe uma linha de chegada em termos de conhecimento, tá? Em termos de conhecimento. Se a gente se colocar em uma posição de estudante vitalício, né? Alguém que está sempre disposto a aprender, ao menos eu me ponho, tá? E eu, de verdade, aconselho vocês a se colocarem também. Se a gente se pôr nessa posição, a gente vai ver que a música, como arte, não tem fim, velho. Sempre vai ter algo a mais pra gente aprender. Sempre vai existir alguém com algum conhecimento novo pra te passar, algum estilo musical com elementos que tu possa agregar na tua forma de tocar de novo. Enfim, cara, não existe uma linha de chegada, beleza? Dentro da ideia de conhecimento, tá? Que tu pode aderir na guitarra, não tem uma linha de chegada. É um horizonte, tu nunca vai alcançar o final. É um processo vitalício, certo? Mas, velho, felizmente eu tô aqui pra te ajudar, pequeno pangaré. Apesar de saber que em termos de conhecimento a gente saber que não tem um limite, né? Eu de verdade, cara, eu acredito que existe um ponto de equilíbrio, tá? Um lance de sweet spot, digamos assim, que todo guitarrista pode e deve, inclusive, alcançar através do instrumento, tá? Independente do estilo musical e de quanto conhecimento ele tem. Esse lugar, velho, esse ponto é o seguinte, é o que eu chamo de contar histórias através do instrumento, tá? Transmitir emoções, sentimentos, passar mensagens de forma geral, através do que tu tá tocando, tá? O que a gente costuma chamar de tocar com feeling, tá? Esse é o ponto que eu acredito que todo guitarrista, tá? Pode chegar, deve. Ninguém faz o que não quer, né? Ninguém é obrigado a fazer nada. Mas eu acredito que pra quem quer expressar sentimento através do instrumento, tá ligado? Que quer emocionar as pessoas, esse ponto de tocar com feeling é um lugar que o cara pode querer chegar assim, tá? E isso tá... A parte está totalmente... Não totalmente não, né? Mas está fora da ideia de conhecimento. Claro que o conhecimento vai te ajudar a chegar nesse ponto, tá? Mas não necessariamente é somente o conhecimento que vai te ajudar a chegar nesse ponto aí, ok? Então, cara, através dessa visão, o que acontece? Eu criei, velho, 4 tipos, tá, de guitarristas, 4 categorias de guitarristas, vamos dizer assim, que existem em relação à abordagem do instrumento, tá? Deixa eu ver se o pessoal tá chegando aqui, como é que tá? O pessoal tá por aqui? Beleza. Como eu disse, né, eu criei 4, cara, categorias, 4 tipos de guitarristas, tá? Em relação a essa abordagem de tocar com feeling, tá? E o mais legal dessa ideia é que, além de ficar muito mais fácil da gente identificar em qual tipo tu mais te encaixa atualmente, tá? Vai ficar muito mais fácil identificar também o que tu precisa fazer, quais são os passos que tu precisa seguir para ir pro próximo nível, ok? Falo assim porque nível é uma palavra meio estranha, tá? Para esse caso aqui, mas enfim, tem um lance interessante aqui, tá? Se por exemplo tu te enquadra no primeiro tipo de guitarrista que eu vou citar aqui, tá?
primeiro caso, não necessariamente isso quer dizer que tu é um iniciante, sacou? Existem muitos iniciantes desse tipo. É fato, sim, existem. Mas isso não necessariamente quer dizer que tu seja um. É simplesmente uma abordagem diferente, beleza? Fica ciente disso. Essa parada aqui não se trata de níveis através do qual tu pode ser o pior ou o melhor guitarrista. Nada disso, tá? A guitarra é um instrumento que nos ajuda a contar as nossas histórias musicais e a levar emoção para as pessoas, tá? E não é um meio de competição, beleza? Então, chega de lero-lero aqui e vamos pro que interessa, que é o conteúdo, tá ligado? Deixa eu ver se o pessoal comentou alguma parada aqui. Por enquanto não. Beleza, vambora. Então, cara, é o seguinte, ó. Nós todos, como guitarristas, começamos nessa classificação, tá? Nesse primeiro nível. E eu vou falar dele agora aqui. Que é o que a gente chama, tá? Que eu chamo dentro dessa minha abordagem aqui de o explorador de escalas, tá? Nossa, que é isso, Pablo? Cara, como eu disse, nós todos começamos dentro desse nível, dessa abordagem aqui, dessa etapa, vamos dizer assim, tá? Desse tipo de guitarrista. Porque, por isso, cara, é que tem tanto iniciante nessa classificação, tá? Porque todo guitarrista iniciante tem que começar como um explorador de escalas. Mas, como eu disse antes, isso não necessariamente quer dizer que esse tipo é exclusivamente de iniciantes. Tu pode estar nesse tipo e não ser iniciante, ok? Tá, então explica aí o que é esse negócio de explorador de escalas, Pablo. Cara, eu vou até colocar uma backtrack aqui, tá? Pra te mostrar como é que funciona isso. Só um pouquinho. Se a gente for pensar aqui como explorador de escalas, tá? O normal seria o seguinte. Ele descobre aqui, né? Qual é a escala que ele precisa usar essa backtrack. Nesse caso aqui, Mi menor, né? E ele, por não ter muita familiaridade com a escala, ele começa a explorar ela, começa a tocar dentro desse shape inicial que ele sabe, ao ponto de começar a ficar mais confortável com a escala. Por exemplo, aqui, ó. Conseguiu sacar, velho? A ideia do explorador de escalas aqui. Deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Então, cara, o explorador de escalas é o seguinte, nesse caso aqui, essa etapa, tá, do explorador de escalas é uma experiência muito relacionada ao tato da parada, tá? Ele não tá muito presente aqui com a mente, com o raciocínio dele nesse momento, tá? Por enquanto, tá? Nesse processo aqui é uma parada muito mais mecânica, certo? Ele, por momento aqui, tá realmente explorando a escala, tá aprendendo esse padrão, tá? Aqui, ó. No caso da escala de Mi menor, como eu disse, né? Mi é óleo. Então, cara, todos nós começamos nessa classificação aqui, tá? Porque ninguém nasce sabendo uma escala menor, uma penta, ou seja o que for. Toda vez que a gente vai aprender uma escala nova, a gente inevitavelmente entra nesse modo de visão de explorador de escala, tá? Como eu disse, não necessariamente tem que ser iniciante para usar isso aqui, tá? Isso aqui é simplesmente uma forma de enxergar, tá? O guitarrista, que ele pode ser isso aqui e não necessariamente só isso aqui, ok? Já vai ficar mais claro quando eu falar dos outros tipos também, tá? Mais à frente eu vou explicar. E, cara, essa etapa aqui é provavelmente a etapa mais difícil a gente passar, velho. Caso tu queira passar, né? Ultrapassar ela. E se tu, no momento, é um explorador de escalas, velho, de verdade, eu te sugiro que tu tente ultrapassar essa etapa. Ela é a única das etapas aqui que eu realmente quero te encorajar a escapar dela, para passar para a próxima fase, ou nível, digamos assim. Não é bem um nível, tá? Mas enfim, eu preciso trazer isso para uma linguagem que vocês entendam inicialmente, tá? Então eu acredito que essa é a melhor forma de falar para vocês aqui. Depois vocês vão sacar melhor toda a parada, vendo a big picture, né? Dando zoom out da parada toda, beleza? Big picture, zoom out, o cara fala inglês, né? Mas são expressões que o cara acaba usando no dia a dia, é isso aí. Cara, a razão de eu te encorajar a ultrapassar essa etapa, e eu já vou te mostrar como é que faz isso, tá? É porque essa etapa é totalmente baseada na nossa memória muscular, tá ligado? Ela simplesmente... Só um pouquinho, cara, que deu pane na minha tela aqui.
simplesmente a gente tem todos, cara, esses padrões, esses shapes. Como é que a gente geralmente vai aprender essas novas escalas? Tudo isso está associado à mecânica, né? Então a memória muscular está atuando muito forte dentro dessa etapa aqui. E, cara, talvez não seja a melhor forma do mundo, tá? Mas tipicamente é como a gente aprende. Os nossos dedos começam a ficar confortáveis, e à medida que eles vão ficando confortáveis, eles começam a quase que imprimir a nossa memória muscular em diferentes formas de tocar as escalas, né? Enfim, todo esse lance aqui de subir a escala, descer a escala, isso começa a acontecer na nossa forma de tocar quando a gente se sente preso, tá? Com as escalas e padrões. Toda essa parada que eu falei aqui, né, de subir e descer, que é uma coisa que acontece muito, né, com muitos guitarristas, quando a gente fica preso nessa etapa de fica só subindo e descendo, tá ligado? Geralmente, quando a gente ouve falar dessa parada, é quando a gente fala, tô me sentindo estagnado aqui, não consigo sair dessa escala, fico só subindo e descendo, não sai musicalidade, não, tudo parece escala, tudo parece exercício. Cara, na maioria das vezes, isso aí é o efeito explorador de escalas acontecendo, tá? Então é bem importante a gente definir aqui como que funciona, tá, esse processo. Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente escapa dele depois que eu falar sobre os outros 3 tipos de guitarristas, beleza? Mas vamos seguindo o baile aqui. Esse é o primeiro que eu queria falar. Escalas, basicamente é assim que a gente enxerga, tá? Próximo tipo de guitarrista, velho, é onde estão, assim, provavelmente 80% dos meus alunos, tá? E é o que eu chamo de o repetidor de licks, tá? Esses guitarristas tocam as escalas há algum tempo já, o que é algo legal. Daí eles começam a aprender licks, e os licks começam a soar muito legais, pois são bacanas. Tu consegue aplicar eles em diversos tons diferentes. Os licks geralmente são extraídos de ideias de guitarristas consagrados e tudo mais, são caras musicais, enfim. As pessoas ouvem o guitarrista tocando aqueles licks e curtem, tudo certo, tá? Mas o problema é que na grande maioria das vezes, o guitarrista, o repetidor de licks, lá no seu íntimo, lá no seu âmago, âmago é foda essa palavra, né? Lá no seu âmago, eles acabam se sentindo frustrados, cara, porque eles sentem que estão tocando sempre a mesma coisa, toda vez, uma vez atrás da outra. Então, é algo que realmente lá no fundo os caras sentem, puta, que saco, de novo isso aqui, sabe? É uma forma de se sentir preso tocando também, certo? E uma característica clássica, tá? É a gente pegar a escala, por exemplo, aqui, tá? A penta de Mi menor aqui, tá? Deixa eu ver como é que tá a minha câmera aqui. Ixi, trancou minha câmera. Putz. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Putz, tomara que vocês não tenham perdido o que eu toquei antes, cara. Voltando aqui, tá? Vamos voltar aqui de novo a câmerazinha. Aqui. Como eu falei, né? Uma característica clássica aqui, se a gente pegar, por exemplo, a escala de Mi menor que eu tava usando aqui na backtrack, né? Deixa eu tirar esse delay aqui. Tá? E, cara, como tem essa escala aqui, né? Os bends, cara, mais confortáveis desse shape aqui, por exemplo, seria isso aqui. Aqui. E o cara começa a executar esses bends aqui, tá? Porque eles são confortáveis de tocar, tá? Muitos licks são baseados nesses bends aqui, saca? Tipo... Então são licks muito usados aqui e tudo mais. E acaba conseguindo o seguinte, cara. Os teus solos acabam ficando muito baseados nisso aqui, né? Opa! Então acaba que a ideia é
central não tá ruim, mas tu começa a te repetir em um certo momento. Sabe? Não quero que vocês me entendam mal, tá? Porque isso que eu toquei aqui não tá soando errado, nem nada parecido. Soa bem, tá tudo certo. Dá pra curtir o som de boas pra quem tá ouvindo. Mas pra quem tá tocando, cara, rola aquela dorzinha lá no fundo, saca? Tipo, putz, mesma coisa de novo, tá ligado? Então acaba ficando algo voltado pro mecânico novamente, entendeu? E essa é a razão que leva, na grande maioria dos casos, os guitarristas que estão nessa etapa, né, que se enquadram dentro dessa categoria de guitarrista repetidor de licks, né? O cara acaba se frustrando em algum momento, porque ele chega um ponto ele começa a se repetir e a parada não sai, fica sempre igual, ele vai lá, troca o tom, o lick é o mesmo, sabe? Então, não fica tão musical quanto poderia ser, certo? Então, cara, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Se tu se identificou, velho, com isso que eu falei agora, tá? E tu é um repetidor de licks, meu, de verdade, eu quero que tu saiba assim, ó, que tu não tá sozinho, velho. Tá? Tu não é um mau guitarrista, nada disso. Mas caso tu queira sair dessa etapa e ir pro próximo nível, existem maneiras de sair disso, beleza? De evoluir para um próximo estágio, digamos assim. Se tu não tá afim de passar disso, cara, se tu curte tocar dessa forma, tá tudo certo, cara. Aproveita da melhor forma em relação a isso. Não tem certo, não tem errado e tá tudo bem, beleza? Mas, se tu tá afim de sair disso, se tu não tá satisfeito, fica atento porque eu vou te mostrar na sequência aqui, tá? Porque eu tenho uma forma, um meio de escapar disso aqui, ok? E explorar outros tipos de guitarristas que a gente vai ver mais na sequência. Beleza? Então, cara, existe aqui um terceiro tipo de guitarrista, tá? Que eu acabei encontrando nesses anos ensinando guitarra, que é o que eu chamo de o guitarrista mental, tá? Já vou explicar aqui. Deixa eu só ver se tem comentário da galera. Por enquanto não, beleza. E, cara, o guitarrista mental, velho. O que é o guitarrista mental? Geralmente é alguém que tem conhecimentos de intervalos, tríades, escalas, modos, harmonia, enfim, coisas muito legais e imprescindíveis, tá, para todo guitarrista. Mas o guitarrista mental, ele tá preso nos conceitos teóricos, velho. Como assim, Pablo? Cara, ele fica simplesmente obcecado em usar a escala certa, a nota de repouso mais adequada, de acordo com o tipo de acorde. E de novo, tá? Isso tudo é muito importante, mas o que rola é que o guitarrista mental fica totalmente influenciado por esse lado racional da parada, esquecendo completamente que música é emoção, tá ligado? E o grande problema disso é que ele tem muito conhecimento, mas na maioria das vezes esse conhecimento acaba atrapalhando, acaba aprisionando ele mesmo, tá? Tirando a liberdade musical dele na hora de tocar solos, de improvisar, na hora de se expressar, gurizada. Olha essa expressão aí, se expressar musicalmente, certo? Aí pensamento do tipo aqui, ó, deixa eu botar a guitarra de novo. Eu tenho aqui, de repente... eu tenho um Si menor com sétima, tá ligado? Deixa eu ver como é que tá minha câmera aqui, só um pouquinho. Aí ele começa a pensar, com Si menor com sétima, eu posso usar o modo dórico. Eu posso usar, de repente, a penta blues aqui dentro. Aí eu posso pensar aqui uma nota de repouso diferente, posso usar uma nona que tem uma sensação diferente. Eu posso pensar aqui no shape vizinho pra cima, shape vizinho pra baixo, enfim. Conseguiu sacar? De forma geral aqui, tudo isso aqui que eu mostrei, essas ideias, acabam privando o guitarrista de sentir a música no momento de tocar. E isso acaba prendendo ele, acaba com a liberdade musical dele naquele momento. Tá? De novo, isso aqui tudo é importante, tá? Mas somente isso aqui é o que prejudica, sacou? E novamente, eu tenho aqui uma forma de sair desse tipo de guitarrista aqui, tá? De passar de nível, vamos dizer assim, passar de fase. E não significa que tu vai precisar esquecer todos esses conhecimentos aqui, tá? Mas tu vai ter que identificar outras formas que vão te auxiliar em conjunto com esses conhecimentos, mas com liberdade musical, beleza? Então vamos definir agora aqui o quarto tipo de guitarrista, tá? E na sequência eu vou explicar como que a gente sai dessa etapa aqui também, certo? Cara, o quarto tipo de guitarrista é o que eu chamo de contador de histórias, tá?
Histórias, cara, é o guitarrista que consegue tocar geralmente com um feeling, tá? Ele toca ideias, notas com mais sentimento. Ele muitas vezes pode até não ter uma técnica super apurada, ser um shredder ou coisa parecida. E repare que eu disse pode não ter, ok? Não é uma regra. Mas geralmente ele entrega uma mensagem, tá? Algo que emociona quem tá ouvindo. E cara, geralmente o guitarrista contador de histórias é um guitarrista que se apega muito ao que ele tá sentindo ali no momento de tocar, né? E nem sempre ele pode se dar bem com isso. Ah, como assim, Pablo? Ele não é o máximo da cadeia? Não, cara. O contador de histórias é simplesmente uma etapa, tá? Diferente das outras. E depois eu vou explicar qual é o ideal, tá? Dentro desses 4 aqui. O contador de histórias, ele pode muitas vezes se deparar, velho, com situações onde ele não tem conhecimento para tocar sobre uma determinada progressão harmônica ou sobre um estilo com o qual ele não está muito habituado, tá? Mas, de forma geral, ele curte tocar várias coisas diferentes, tá? Como eu disse, não quer dizer que ele é o bambambam, tá ligado? Ele é um cara que tá conseguindo emocionar através do que ele toca, entendeu? Mas não quer dizer que ele é o máximo, o pica da galáxia, pica das galáxias. Ele tem um conhecimento que ajuda ele dentro de um objetivo, que é emocionar. Mas eu já vou falar sobre essa comparação dos tipos, tá? Fica relax. E o interessante disso tudo é que muitas vezes tu vai ter que pegar, velho, aspectos de cada um desses 4 tipos guitarristas para evoluir, sacou? Então vamos pegar aqui, ó. Agora é onde eu queria chegar. Deixa eu só ver como é que tá o pessoal. Beleza. Ah, que zoeira isso aqui. Então o que rola, velho? Deixa eu botar minha câmera aqui, ver se tá certinho. O que acontece? Quando tu tá no nível, né? Na etapa ali de guitarrista explorador de escalas, tá? Vou botar aqui pra quem tá aqui de novo. Quando tu é o guitarrista explorador de escalas, conforme eu disse antes, né? Tu tá dentro daquele momento em que tu sabe a escala que tá decorando ela, né? Ok? Tu tá nessa etapa aqui. Como é que a gente faz, velho, pro guitarristas passar, pra quem quiser no caso, né? Passar dessa etapa aqui para a próxima etapa, vamos dizer assim, né? Qual é a ideia? Cara, a ideia é tu usar conceitos da fase seguinte. Ou seja, o repetidor de licks é a fase seguinte dentro dessa ideia aqui. Então, cara, a primeira coisa que tu vai ter que fazer se tu tá dentro da etapa de explorador de escalas é começar a pensar como repetidor de licks. É pegar licks dos guitarristas que tu gosta e começar a aplicar. Por exemplo, aqui, ó. Lick simples, ó. Sacou? Tipo aqui, ó. Aqui tu já saiu da tua visão de explorador de escalas e tu conseguiu, por um momento aqui, utilizar a visão de repetidor de licks. E isso aqui é o primeiro passo, tá? Que vai te ajudar a sair daquela visão mecânica, né? De escala de sobe e desce. E tu vai começar a utilizar licks, tá? A ideias que já existem para tornar o que tu tá tocando mais musical, beleza? Vou tocar aqui de novo mais algumas ideias para tu ver. De novo. Sacou? Como já ficou muito mais musical, já ficou uma parada bem mais agradável de escutar, tá ligado? Bem mais agradável. Tu saiu do... Opa! E tu já começou a criar coisas que são melódicas, né? São ideias interessantes. Enfim, esse aqui é o primeiro passo, tá? Pra quem realmente quer sair da etapa ali, né? Quem quer pular. Tá meio atrasado aqui a parada.
para quem quer pular aqui a etapa de explorador de escalas e quer passar pro nível seguinte, que é o repetidor de licks, tá? E como eu disse, tu não precisa ficar estagnado no repetidor de licks depois. O que tu tem que fazer agora é usar conceitos do repetidor de licks para te ajudar a sair da etapa de explorador de escalas, beleza? Ficou claro isso, cara? Então, vamos seguindo para a próxima etapa aqui, que é o seguinte. Quando o cara é um repetidor de licks, o que ele tem que fazer para sair desse estágio, dessa etapa como guitarrista e passar para a próxima, que é o quê? Que é o guitarrista mental. Para tu sair do repetidor de licks e passar para o nível seguinte, tu tem que usar conceitos do guitarrista mental. E não necessariamente tu vai ficar somente um guitarrista mental. Tu vai usar conceitos dessa etapa, desse tipo de guitarrista, para te ajudar a evoluir, sair da etapa de repetidor de licks, tá ligado? Por exemplo, aqui se exemplificar como eu gostaria, tá? Mas vamos botar aqui sem a backing track. Então, digamos que tá rolando ali os licks, né? Aí tem uma harmonia, vamos botar que tá em Mi menor só a harmonia, tá? Vamos botar uma harmonia estática que fica mais fácil de explicar. Então, digamos que a harmonia seja Mi menor, tá? Mi menor com sétima. Aí tu tá tocando os licks aqui e começa a atuar como guitarrista mental. Bom, a harmonia é um Mi menor. Vou pensar nos intervalos, vou parar numa nota de repouso interessante, que é a sétima. Aí faz um lick. E vou parar na quinta. O que eu fiz aqui? Eu fiquei presente porque estava sendo executado na harmonia. Eu toquei licks, que é a característica do repetidor de licks, mas utilizei intervalos interessantes para aquela harmonia. Ou seja, já utilizei conceitos, tá? De um guitarrista mental. Sacou? Licks, né? Agora, repetidor de licks e agora vamos guitarrista mental. Vou utilizar a nona. Quinta. Sacou? Fiquei presente pra harmonia, toquei intervalos interessantes. Posso pegar, de repente, um arpejo. Ou seja, saí dos licks prontos e comecei a utilizar elementos que são interessantes para aquela harmonia. Ou seja, então o passo, resumindo o que eu estou dizendo aqui, o passo que tu tem que tomar para começar, né, a sair da ideia de guitarrista repetidor de licks, é tu começar a utilizar recursos, tá? De um guitarrista mental. Começar a ficar presente porque está sendo tocado. Estudar, obviamente, né, conhecimentos que tu não tiver esses conhecimentos, né? E começa a aplicar, né? A prestar atenção em qual é o acorde que tá rolando dentro daquela harmonia, qual é o campo harmônico, quais são as dissonâncias interessantes para cada acorde daquela harmonia, enfim. Esse é o passo, tá? Se tu quer sair do nível de repetidor de licks para se tornar algo além, tá? Não necessariamente se tornar um guitarrista mental, mas utilizar conceitos do guitarrista mental, que é um tipo que existe, para sair do nível de repetidor de licks. Beleza? Deixa eu ver se tem pergunta aqui. Beleza, tudo certo? Então, cara, e agora? Pra sair do guitarrista mental e te tornar um contador de histórias, qual é que é a jogada? Então, velho, é uma coisa que eu falo direto pros meus alunos aqui, tá? No meu curso online, lá no Mestre do Feeling, que é o seguinte, cara. Se tu quer começar a ter mais musicalidade, que é ter música na tua cabeça, tá ligado? Que é basicamente interferir isso, né? Conseguir executar o que tá na tua cabeça através do instrumento, é ter ideias de forma antecipada, tá? Uma coisa que te ajuda sempre é tu simplesmente largar o instrumento, tá ligado? Como assim, pá? Larga o instrumento. Eu não vou largar aqui porque eu tô sem instante aqui, tá? Mas eu larguei a palheta e vou colocar as mãos assim pra simbolizar isso. Nossa, tá meio atrasado essa imagem aqui. Beleza. Como é que funciona? Eu vou colocar back track aqui e começar a criar melodias, cara. Cantarolar pra vocês. Saca só a ideia. Ó. Sacou? Em momento algum aqui, velho, eu utilizei a guitarra pra criar música.
Eu simplesmente tô ouvindo a backtrack, tô criando música na minha cabeça, tá ligado? Isso é começar a explorar o lado do contador de histórias pra sair do guitarrista mental, ok? É muito legal isso, cara. Claro que isso é um processo, tá? Tu não vai sair criando música na tua cabeça do nada. Isso exige diversos fatores, né? Tu vai ter que ouvir bastante música, tu vai ter que ter referências pra caramba, entendeu? Tu vai ter que estudar percepção, o som dos intervalos é a primeira coisa que eu indico, tá ligado? Começa a estudar intervalos. Eu já tenho outros vídeos aqui no canal que eu falo sobre isso, tá? Como estudar intervalos. Se tu não assistiu, assiste lá que com certeza vai te ajudar, beleza? Então, cara, pra tu sair da etapa ali do guitarrista mental e começar a explorar o lado lá do contador de histórias, começar a trazer elementos para dentro do teu playing, desse tipo de coisa mais musical, o grande lance é tu pegar e começar a ouvir música, velho, e criar sem a guitarra em mãos. Tudo aqui porque eu não tô ouvindo a minha voz, tô ouvindo só a música, enfim. Vocês conseguiram sacar a jogada, entendeu? Então, cara, basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês, tá? Os 4 tipos de guitarristas que existem, tá? Dentro da minha visão, que é o guitarrista explorador de escalas, o repetidor de licks, o guitarrista mental e o contador de histórias, tá? Mas não existe um melhor nem pior aqui, tá? Obviamente que, como eu disse, né, é mais comum a gente ter iniciantes dentro da primeira etapa, que é guitarrista explorador de escalas, tá? Só que não necessariamente quer dizer que tu seja iniciante e tu tá aqui, ok? Só que o grande lance, cara, é que tu não tem que achar que é uma ordem, isso que, o segundo é melhor que o primeiro, o terceiro é melhor que o terceiro é melhor que o segundo e o quarto é melhor que o terceiro. Cada tipo de guitarrista são tipos que existem, tá? Pra tu pegar elementos desses guitarristas e começar a melhorar. Ou seja, qual é o ideal desses 4? Cara, pra mim, se tu for pensar nas características de cada um, não tem o melhor. O melhor é tu ter todos esses conhecimentos aqui dominados para te tornar um guitarrista que conta histórias, que tenha conhecimento, que saiba explorar escalas e que tenha licks na manga, sacou? Todas essas etapas aqui, todo tipo de guitarristas aqui tem seus lados positivos, entendeu? Então cabe a ti simplesmente identificar como, se tu tá numa etapa inicial aqui, digamos, como passar para a próxima, utilizando os recursos interessantes que a próxima tem. Se tu quer evoluir, vai para a próxima, utilizando os recursos interessantes que ele tem. Tu não necessariamente precisa te tornar um desses aqui. Sacou essa ideia? Tu não necessariamente precisa te tornar um desses 4 aqui. O lance é, como disse, equilibrar. Tu pegar elementos de cada um deles e trazer para tua forma de tocar. E dessa forma, tu com certeza vai evoluir e vai sair da estagnação independente do nível que tu esteja. Certo? Então, gurizada, era basicamente isso que eu queria mostrar pra vocês. Obrigadão por quem ficou até agora, tá? Quem tiver dúvida, deixa nos comentários aqui. E se tu se identificou com algum dos tipos que eu comentei aqui, comenta aqui embaixo qual dos tipos de guitarrista que tu acha que tu é, tá? Que numa dessas a gente pode te ajudar de alguma forma, tá? Tirem dúvidas comigo, quem tiver, manda aí que a gente responde da melhor da boa vontade, sempre que eu puder. E eu tento responder todo mundo que pergunta sempre, tá? Então, essa visão aqui com certeza vai te ajudar, tá? Identificar qual dos tipos tu se enquadra, se é que tu tá em algum deles, e como tu sair deles, tá? Utilizando os recursos interessantes que os outros tipos oferecem, beleza? Então, seria isso. Um grande abraço, bora sangrar os dedos, tamo junto e até mais.